a saída do Estado de algumas empresas públicas. TAP, EDP e REN são algumas das empresas que vão ser privatizadas. No memorando de entendimento fica ainda definido o fim das Golden Share ainda este ano. O Estado vai ter de vender posições em empresas públicas. A ideia não é nova, mas agora fica preto no branco. Em troca do empréstimo, a troika da Comissão Europeia, do BCE e do FMI quer a privatização total da EDP, da REN e da TAP. Os 51% das redes energéticas nacionais deverão ser mais fácil de pôr no mercado, uma vez que os privados desde há muito criticam o controle estatal desta empresa. Já os perto de 20% na EDP podem vir a ser mais difíceis de libertar, tendo em conta que no ano passado teve de ser cancelada a venda de 10% da empresa devido à falta de interesse. Até 2012, pelo menos outras duas companhias têm de sair da esfera pública. O acordo não explica quais, mas o governo poderá escolher entre a lista que tinha já delimitado, onde estão os CTT, CP Carga ou mesmo a ANA. Os técnicos acreditam que assim o Estado consegue encaixar mais de 5 mil milhões de euros, cerca de 1.000 milhões a menos do que previa o PEC 4. À venda também vai estar o BPN, sem preço mínimo e com a operação a ter de estar concluída até julho, o mesmo mês em que o Estado vai ter de eliminar de vez as Golden Share. Travagem só mesmo nas novas PPP e grandes projetos de infraestruturas que ficam suspensos até a avaliação que justifique o avanço. A alta velocidade até Madrid não é referida, mas parada fica a ligação Lisboa-Porto, pelo menos durante os 3 anos da ajuda. A Troika proíbe ainda a utilização de fundos públicos para o novo aeroporto e, por isso, a obra só deverá avançar se houver uma redefinição do modelo de financiamento. E do total do montante da ajuda externa, 12 mil milhões de euros vão para a recapitalização da banca. Os bancos portugueses passam a ser obrigados a ter rácios de capital superiores aos da banca espanhola. Dos 78 mil milhões de euros de ajuda internacional, cerca de 15%, 12 mil milhões, vão ser aplicados na banca. O objetivo é restabelecer a confiança no setor. A troca internacional impôs um reforço dos rácios de solvabilidade dos bancos nacionais, que passam a ser obrigados a ter um Core Tier 1 de 10%. Até ao final do ano, este rácio tem de chegar aos 9%, no próximo aos 10%. Também há uma obrigação de desalavancagem da carteira. Até 2013, o rácio de crédito concedido sobre os depósitos do banco não pode ser superior a 120%. Se falharem estas metas, entram os capitais públicos para ajudarem esse reforço. Estão disponíveis para isso 12 mil milhões. Mesmo com a entrada eventual do Estado no capital dos bancos, a gestão fica como agora, entregue aos acionistas privados, e a ideia é que rapidamente esses recomprem a posição do Estado. Ainda assim, a medida implica uma reestruturação dos bancos e a interferência do Estado em questões como salários e dividendos. Um Core Tier 1 de 10% é superior aos requisitos aplicados em Espanha, onde o mesmo rácio terá de atingir os 8%, de acordo com as novas regras para a banca decididas por Basileia III. Confirma-se o cenário que já era avançado há umas semanas e que, dizem os banqueiros portugueses, retiram competitividade à banca nacional no contexto ibérico. No início da semana, Ricardo Salgado pedia prudência. E sugiro que quem vier a estabelecer sejam muito prudentes nas definições que estabelecerem, porque um banco que está a atuar em Portugal com rácios de solvabilidade inferiores tem, naturalmente, mais campo de ação em termos, portanto, das condições que pode praticar em relação ao mercado. BES e BCP já fizeram saber, ainda antes de que não queriam o Estado a entrar no capital. Ainda assim, no capítulo das ajudas à banca, o acordo com a Troika prevê um reforço das garantias estatais à emissão de obrigações dos bancos de 15 mil para 35 mil milhões de euros. A Caixa Geral de Depósitos também vai ser recapitalizada e vai ter de vender o negócio dos seguros e de todas as atividades que não são negócio tradicional de um banco. Também o BPN vai ser privatizado até julho. Tal como os bancos privados, também a Caixa Geral de Depósitos terá de ter um Core Tier 1 de 10% até 2012, o que obriga a aumentos de capital. O acordo prevê a venda do negócio segurador do Banco Público e todas as atividades não core da Caixa. Em cima da mesa está ainda a redução da atividade internacional.
A troika do FMI, BCE e União Europeia incentiva ainda o banco a melhorar as práticas de governance. Um dos ativos a ser privatizado já em julho é o BPN e não é fixado nenhum preço mínimo, com o banco público a assumir as perdas do BPN de forma a torná-lo mais interessante para um potencial comprador. E o pacote de austeridade antecipa o mapa judiciário para 2012. Auditorias a processos pendentes, nova gestão dos tribunais e reforma do Código de Processo Civil estão entre as prioridades. O pacote de austeridade da Troika prevê uma reforma profunda na justiça portuguesa. Para começar, a entrada em vigor das 39 comarcas do novo mapa judiciário vai ser antecipada já para 2012. Uma reestruturação que, segundo o documento, vai ser inteiramente financiada através de poupanças em gastos e ganhos de eficiência. A par do novo mapa judiciário, o Governo vai ter que aplicar um novo sistema de gestão nos tribunais. Deve começar até ao final deste ano em 2 tribunais, um deles de Lisboa. O Executivo vai ter ainda que avançar, também até ao fim de 2011, com um novo plano de gestão para apoiar a especialização e mobilidade dos funcionários judiciais. Mas a prioridade imediata do pacote da Troika é o combate às pendências. O Governo tem 24 meses para resolver aquele que é o maior problema do sistema e vai ter que avançar com uma auditoria nos processos de execução, nas insolvências e nos casos laborais. Outra das prioridades é agilizar os processos de impostos. Para isso, está prevista a criação de uma task force temporária de juízes até ao final deste ano para resolverem rapidamente todos os casos que entram e estão parados nos tribunais de valor superior a 1 milhão de euros. Até ao fim deste ano, o Governo que estiver em funções vai ainda ter que apresentar uma proposta de reforma do Código de Processo Civil. E o novo regime experimental, que neste momento está em vigor em 7 tribunais, vai ter que ser alargado a 4 até ao final de 2011 e mais tarde pode vir a ser alargado a todos os tribunais. Rui Leão Martins, como acabámos de ouvir, a banca vai ter de aumentar o rácio até 9%. Este é um esforço viável para todos os bancos portugueses ou alguns vão ter mais dificuldades do que outros? Vamos lá ver, eu não tenho conhecimento da banca no geral, mas digo-lhe que os bancos portugueses, primeiro, já estavam à espera, porque o governador do Banco de Portugal já tinha anunciado isso, a necessidade de aumentar o corte year one para 10%. Agora temos um ano para 9%, outro ano para 10%, há aqui uma ligeira melhoria dessas exigibilidades. Agora, os bancos já começaram eles próprios a anunciar que se estão a preparar para isso. Vender ativos. Vendem ativos, vendem participações, vendem a presença que tinham lá fora noutros mercados e diminuem os créditos. Começaram pela habitação e, portanto, tudo isso eu acho que leva a que tenhamos a ideia de que os 9% são atingíveis. E vamos ver, há a capacidade dos acionistas, enfim, limitada necessariamente, mas também de reforçarem os capitais. E de reforçar os capitais. Maria João, outra das grandes questões que já aqui falámos várias vezes é o BPN. Vai ser privatizado, até agora não se conseguiu ter sucesso nestas operações. Mesmo transformando este ativo numa venda de balcões, quem é que vai estar interessado em comprar o BPN? Eu acho que isto, neste momento, todo o mercado está curioso em tentar perceber quem possa estar interessado. Eu não tenho uma resposta mágica para isso. É importante que o ativo esteja finalmente em condições de ir ao mercado e que o programa contemple fundos e que contemple uma atuação da Caixa no sentido de se ter ali finalmente um ativo que está suficientemente transparente, suficientemente limpo e suficientemente estável, apesar de tudo, para poder ir para o mercado e para poder ser usado nas componentes que têm valores, porque efetivamente a rede de balcões tem o valor que tem, porque o mercado bancário em Portugal é penetrado e a concorrência é uma concorrência sã, é uma concorrência forte no retalho. Portanto, tem o valor que tem, mas o importante é que aquele ativo esteja limpo, arrumado e fora da instabilidade que neste momento causa. Já foi ao mercado há meses atrás. Sem condições para isso. Não houve condições para isso. Eu não colocaria, não há um ponto prévio que é importante. O BPN deixou de ser um risco sistémico para o sistema. Apesar de tudo, estes 2 anos, eu acho que foi, eu apoiei, tendo em conta o contexto e considerei uma boa decisão a nacionalização. Acho que o processo foi mal conduzido durante 2 anos, demorou-se muito tempo, chegou-se a um ponto em que não era possível simplesmente privatizar. Hoje, aliás, estamos a falar de balcões, os bancos estão a fechar balcões e, portanto, não estou, enfim, avaliando a possibilidade de bancos estrangeiros que querem ter maior penetração em Portugal,
pode ser uma possibilidade, não excluiria a possibilidade do BPN ser simplesmente liquidado e ser incorporado, nomeadamente na Caixa Geral de Depósitos, os e nesse depositantes caso, os clientes que estão ficariam hoje... na Caixa Geral de Depósitos também? Poderia ser os clientes movimentam-se para a Caixa, não seria obrigatório, porque ninguém pode ser obrigado a mudar de um banco para outro, mas a liquidação do BPN eu não a colocaria fora de hipótese, tendo em conta um aspecto que parece relevante neste entendimento, neste memorando de entendimento, é que estamos a falar de uma decisão para tomar até junho, até o próximo mês de junho. Ora, andamos há pouco mais de um mês para tomar uma decisão. Tendo em conta o passado recente deste processo, não é de querer que em um mês... Achas que isto é um anúncio de uma morte anunciada já para o BPN? Parece-me que sim, tendo em conta o que não é mau nesse sentido. Enfim, as instituições nascem e morrem. Desde que esta morte termine e seja ordenado, digamos assim, que não seja um fim desordenado e que crie incerteza no sistema, crie a ideia de que há problemas no sistema bancário português. E um ponto importante disso, António, é que neste momento o que possa suceder ao BPN já não é um risco sistémico para o sistema bancário. Portanto, ultrapassou-se isso. E neste momento qualquer solução, mesmo essa, não trará nenhum problema ao sistema bancário português. Maria João, e agora esta saída forçada do Estado de algumas empresas com a privatização EDP, REN, TAP, que alterações é que poderemos ver ao nível destas empresas? Eu acho que, acima de tudo, há aqui uma questão de fundo, que é o papel que o Estado assume, direta e indiretamente na economia, muitas vezes através destas empresas. Eu acho que aquilo que a Troika, na prática, nos está a dizer é que se pretende que muitos destes mercados funcionem da forma o mais transparente possível, que não haja aqui... Por exemplo, no mercado da eletricidade, o que é que poderá vir a mudar? Acho que, acima de tudo, o que muda é mesmo a capacidade destes mercados terem transparência, de o Estado, da forma como está a intervir na economia, ser uma forma direta e clara e no seu papel de Estado, e não como muitas vezes ao longo de todos estes anos temos assistido aqui a um peso tão grande do Estado da economia que condiciona obviamente a atuação dos agentes. Cria aqui, e o documento da Troika refere-o, cria aqui aquilo que em economia se refere como comportamentos dirigidos a capturar rendas, ou seja, há aqui um conjunto muito grande de fundos nos quais o Estado, direto ou indiretamente, tem intervenção e, portanto, a atitude dos agentes perante o Estado é, enfim, de procurar aqui os equilíbrios políticos, muitas vezes por cima daquilo que seriam as decisões economicamente mais racionais. Portanto, eu acho que, acima de tudo, aquilo que a Troika vem dizer é: vamos ter aqui um level playing field. O Estado é o Estado, tem o seu papel fundamental como garante da nação, como regulador em muitos casos, mas deve conter a sua atuação como agente económico, particularmente nas situações em que há agentes económicos que estão já presentes e disponíveis para lá estar. Diria que há dois objetivos que se complementam e que vão os dois no mesmo sentido e que resultam os dois neste tipo de decisões. Por um lado, obviamente, António, muito sinteticamente, o Estado deixar um conjunto de empresas e privatizá-las por uma razão financeira. Receita, bater à dívida e, portanto, ser mais pequeno. Por outro lado, de facto, deixar o mercado funcionar e também há aqui um ponto que se complementa com estas medidas do Estado, que é menos limitações à entrada no mercado em setores como energia, como as telecomunicações, mais concorrência no fundo. Muito obrigada aos três pela vossa análise alargada e pormenorizada nesta edição do Meio-Dia. Altura nesta edição do Meio-Dia para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.